e os grandes aventureiros e grileiros vão ficar expostos à luz do dia, para que as suas terras, acima de 2.500 hectares, sejam retomadas pelo governo federal. Segundo grande tema prioritário na Amazônia da floresta é o soerguimento do extrativismo, madeireiro e não madeireiro. Enquanto o extrativismo for apenas artesanal e as atividades devastadoras eficientes, nós continuaremos a depender da polícia para preservar. E a questão ambiental não pode ser apenas, como foi a questão social para o presidente Washington Luiz, um caso de polícia. Portanto, instrumentalizar o extrativismo nas suas bases científicas e tecnológicas e suas formas de organização comunitária e econômica. Terceira prioridade é na Amazônia do Cerrado, porque a Amazônia legal não é só floresta, é o Cerrado também. E a fronteira ali nós identificamos como ponto de partida um grande projeto nacional de recuperação de áreas degradadas, sobretudo de pastagens degradadas, porque no Brasil, para cada hectare sob lavoura, há 4 entregues à pecuária extensiva. Se nós recuperarmos essas áreas, ali recuperar para quê? Para a agricultura? Ou para... um novo modelo que combine lavoura de alto valor agregado, pecuária intensificada para substituir aquela pecuária extensiva, manejo florestal sustentável e produção para o agrocombustível. O quarto grande tema é a superação do isolamento da Amazônia. Ministro, mas para isso falta a presença do Estado, né, ministro? O paradigma multimodal de transporte para superar a nossa fixação tradicional em rodovia, e inclusive a solução do problema da aviação regional na Amazônia. Vai começar por aí, porque é o mais fácil de equacionar. Ministro, mas o nó gordo de tudo isso aí é essa questão fundiária, porque se sabe que, inclusive, a burocracia federal nessa área, o patrimônio da União, é vamos dizer assim, um instrumento muito pouco eficiente com relação a isso. Que medidas vão ser tomadas para resolver essa questão? A solução vai ser anunciada em poucas semanas e talvez em poucos dias. E ela tem 3 componentes, em ordem hierárquica de importância. Uma simplificação dramática das leis e dos procedimentos para facilitar a regularização das posses menores, das pequenas e médias. O segundo elemento é a organização da cooperação federativa. A solução de quase todos os nossos problemas brasileiros passa pela reconstrução do federalismo brasileiro. Substituir um federalismo de repartição rígida de competências entre as instâncias da federação por um federalismo de cooperação. Isso quer dizer transferir a propriedade da terra e a regularização para os municípios e para os governos estaduais, é isso? Não, significa que nós só vamos resolver o problema fundiário na Amazônia colocando os estados e os municípios na frente e apoiando, a partir do governo federal, esse trabalho que se faz na base. Mas isso não vai beneficiar os velhos caciques políticos da região? Não, de maneira alguma. E o primeiro fruto prático desse consenso é a decisão já tomada de transferir aos municípios as terras federais sobre as quais estão construídas irregularmente muitas das cidades da Amazônia. A regularização em área urbana. É claro que há muitos problemas específicos. Eu vou dar só um exemplo, entre muitos. Nos assentamentos do INCRA. Há muitos assentamentos em que quase todos os que estão lá hoje são chamados cessionários. Vieram depois e irregularmente compraram lotes. Pela legislação em vigor, jamais poderiam ser regularizados. É claro que nós vamos ter que ajustar isso. E o terceiro elemento da solução é definir a representação do governo federal nessa colaboração federal. Tânia, você que conhece a Amazônia lá. Pois é, o senhor fala que não pode ser caso de polícia, quer dizer, não pode ser tratada essa questão como caso de polícia. Mas o problema maior da região que a gente vê é exatamente a falta da presença do Estado.
na Amazônia. E aí, na forma como o senhor está falando, o senhor parece que a ideia do governo é transferir para os estados e municípios obrigações ou talvez coisas que são do governo federal, responsabilizando. Não, desculpe, é errado pensar assim. É assim que nós tradicionalmente pensamos. Nós copiamos dos Estados Unidos, junto com o regime presidencialista, o federalismo clássico. O federalismo clássico padece de uma contradição. Desde o início, a sua ideologia é experimentalista. Os estados seriam laboratórios de experimentação. O arcabouço institucional, com essa divisão rígida de competências entre governo federal, estado e município, conspira contra o aproveitamento desse potencial experimentalista. Eu não estou propondo transferir responsabilidades daqui para lá. Eu estou propondo fazer coisas juntos, porque o federalismo do futuro é um federalismo cooperativo e experimentalista. Mas institucionalmente, como é que se faz isso? Não se consegue. Institucionalmente, como se faz isso? Porque a gente sabe, eu vou dar um exemplo. Algumas dessas cidades da Amazônia, elas são constituídas com invasões e o poder local é um poder ligado a essa exploração predatória, ligado a... Não, desculpe, eu vou dar um exemplo fora da Amazônia, sobre educação. Porque agora o tema dessa conversa, no momento, é o federalismo, não é a Amazônia. Em educação, eu dizia, falando dos Estados Unidos, um dos nossos problemas é reconciliar gestão local com padrões nacionais. Um dos requisitos para poder reconciliar gestão local com padrões nacionais é poder recuperar redes escolares locais defeituosas que não prestem, que tenham caído repetidamente. Como vai fazer se o município não consegue resolver isso? Não é por uma intervenção federal, não é por uma usurpação federal, também não é simplesmente responsabilizando o governo local, é trabalhando em conjunto, é criar órgãos conjuntos com participação dos 3 níveis da federação para fazer o que faz o gestor de uma empresa em processo de recuperação falimentar. Pois é, mas... Consertar e devolver consertar. Mas o senhor está falando de um caso em que há confluência de interesses. Eu não acredito que nenhum município, nenhum prefeito, nenhum governador, nenhum presidente seja contra melhorar a educação no município. Agora, quando se fala da questão fundiária, quando se fala da questão da exploração econômica, a gente vê que a tentativa de, por exemplo, pôr em ordem a exploração madeireira na Amazônia esbarra interesses locais fortíssimos. Mas nós estamos falando de regularização fundiária. E a regularização fundiária é um consenso na Amazônia. Os governadores dos novos estados, os empresariados, a sociedade civil estão unidos, estão coesos na determinação de dar prioridade ao tema fundiário. Tanto assim que eu, deliberadamente, evitei a discussão pública dos outros temas, das outras frentes, para não tirar pressão da resolução do problema fundiário. Não há uma divergência na Amazônia sobre isso. Há um consenso. Agora, como é que vai evitar o laranja nesse modelo de pequenas propriedades? Como é que você vai evitar que grandes latifundiários consigam testas de ferro para aproveitar? Esses são os problemas clássicos da regularização em todos os países. E se toma os cuidados elementares de assegurar que a pessoa demonstre que, de fato, esteja lá há muitos anos. Se me permitirem, eu gostaria de dizer que a Amazônia não é a única realidade regional que se presta a ser uma vanguarda do novo projeto brasileiro. Nós temos uma outra, que é o Nordeste. No Nordeste vivem mais de 50 milhões de brasileiros. Nós não temos tido no Brasil um projeto forte para o Nordeste, desde a época de Celso Furtado e João Goulart, e o vazio intelectual arrisca ser preenchido por algumas ilusões. A ilusão do pobrismo, que basta atenuar a pobreza e fomentar iniciativas artesanais, e a ilusão que se poderia chamar do São Paulismo, que é reproduzir no Nordeste de maneira tardia e encolhida o paradigma industrial de São Paulo de meados do século passado. O Nordeste não é para isso. O Nordeste é para ser a vanguarda de um novo modelo de desenvolvimento brasileiro. Ministro,